Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Papo Cristão. E no vídeo de hoje você vai estar a Bíblia comigo. Então, antes, deixe seu like, se inscreva e vamos pro vídeo. Bem, o versículo que vamos estudar hoje é Lucas 12:7, que está escrito: Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Quando eu me deparei com esse texto, eu falei assim, nossa, a gente vale mais que muitos pardais. Aí, eu decidi que esse seria o tema do vídeo. Aí eu comecei a pensar o seguinte, mas quanto vale um pardal? Eu passei literalmente 3 dias pesquisando e não achei quanto é que vale um pardal. Se você sabe, deixa aqui nos comentários, tá? Mas eu achei um arquivo que explica mais a fundo sobre o que seria realmente a gente valer mais que muitos pardais. Então eu vou aqui ler com vocês, tá? Vamos junto comigo. O título é O Valor de um Passarinho. Que um pardal é um passarinho, né? Um passarinho. Alguns passarinhos são baratos. Na época de Jesus, um trabalhador comum ganhava o suficiente em um dia de serviço para comprar 40 pardais. Ou seja, a cada dia de trabalho que a pessoa trabalhava no tempo de Jesus, você conseguia comprar até 40 pardais. E esse cálculo é baseado nas informações dadas pelos versículo 6 de Lucas 12 e versículo 2 de Mateus 20. Que em Mateus 20 está escrito: E, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Foi baseado nisso. Bem, sabemos que as pessoas não dão muito valor às coisas baratas, isso é muito verdade. Sábado, teve um menino que ele pregou na nossa igreja, ele falou mais ou menos isso. Que quando a gente faz distribuição de livro, a gente fala que o livro é de graça, que a gente está dando de presente para a pessoa, as pessoas já desconfiam aí. Porque a gente não está acostumado a ter as coisas baratas no nosso dia a dia. A gente está acostumado com as coisas caras e um valor muito salgado para o nosso bolso. E Jesus usou esse fato para ensinar lições muito importantes. Deus cuida das nossas necessidades. Jesus citou as aves para relembrar seus ouvintes dos cuidados de Deus em providenciar as necessidades da nossa vida. No mais famoso sermão da história, Cristo disse: Por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo, mais dos seus vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Esse se encontra em Mateus 6, 25, 26. E aqui já está falando que Deus, ele falou assim, por que vocês estão ansiosos pelas coisas que vão acontecer, pelo que vão comer, pelo que vão vestir? Olhem as aves. Elas não juntam alimento, elas não usam roupas, elas não têm celeiros, mas mesmo assim Deus as sustenta. E ele termina dizendo que a gente vale muito que elas. E se ele cuida delas, por que ele não cuidaria da gente também? Com essas palavras, Jesus tranquiliza os seus seguidores e combate a ansiedade, que foi exatamente o que eu acabei de falar. Diferente das distorções difundidas nos púlpitos de hoje, a mensagem de Jesus não foi essa mensagem não foi uma de prosperidade e conquistas materiais e temporais. Ele ensinou a aceitação das circunstâncias e confiança em Deus em relação ao alimento e vestimenta. Ou seja, nesse trecho da Bíblia, que é Mateus 6, 25 e 26, não está dizendo que a gente tem que ficar só pensando nas coisas materiais, terrenas e que tem valor. Porque Deus não é só isso. Ele fala sobre a gente perseverar e confiar nele. Não que Deus vai dar, por exemplo, eu quero um carro e ele vai te dar uma Porsche.
Ele pode, mas não é isso que ele tá falando. Ele vai te dar o que é bom e de melhor, mas ele vai te dar o que você precisa. Ele não vai te dar algo exagerado, algo que você acha que precisa, mas não precisa. Muita gente fala que, eu quero ter, quando eu for rico, eu quero ter uma casa enorme, muitos carros na minha garagem, quero ter isso, quero ter aquilo, mas é realmente isso que você precisa? Se você for depender de Deus, Ele pode te dar isso, realmente, mas será que Ele vai te dar isso? Ou Ele vai te dar o que você precisa? Além de Ele dar o que você precisa, Ele vai dar na hora que você precisa. Ele vai dar na hora certa. Pode doer, pode arder, pode passar dificuldade. Deus, Ele está cuidando de você. Mas a gente tem que fazer nossa parte também. Assim como Deus cuida da gente, a gente tem que entender que Deus sabe de todas as coisas. Mas aquela pessoa, aquele meu melhor amigo, minha melhor amiga não tá mais aqui comigo. Enquanto você estava ali, ele era uma pessoa. Mas e quando você não estava na presença daquela pessoa? Só Deus sabe. As conversas do WhatsApp, só Deus sabe. Então, se Deus tirar ou colocar alguém na sua vida, é porque tem um propósito, é porque tem alguma coisa. Então, caso alguma coisa ocorra, tenta pensar, refletir, conversar direito com ele, entendeu? Porque as coisas hoje em dia elas não são nunca foram fáceis, para falar a verdade, nunca foram. Ainda mais no século XXI, onde o simples fato de amar já é estranho. Porque hoje em dia as pessoas falam geralmente, vou ficar com fulano, vou ter um caso com fulano, cicrano, sei lá. Muita coisa está sendo esfriada hoje em dia, até mesmo o amor. Muitas pessoas têm muita ansiedade, depressão, mas não é por causa disso que Deus as deixou. Nós temos que entender isso. Que independente das dificuldades, Deus está lá. E Ele está lá sempre. Ele sabe de tudo. E a gente acha que sabe de tudo, mas não sabe. A gente tenta arranjar argumentos, só que não tem argumentos. E é isso, não tem argumento pra gente falar com Deus. É igual um meme que eu vi, que se eu achar, vou tentar botar aqui. Que é eu falando pra Jesus os meus planos. E Jesus rindo, tendo coisas melhores pra mim. É um meme que eu me identifiquei com ele. Acho que todo mundo se identifica. Porque é exatamente isso. A gente acha que o que a gente está pedindo é o de melhor. Sendo que o que Deus está preparando é muito, milhares de vezes melhor do que a gente está pedindo. E vamos continuar lendo aqui. Ele ensinou a aceitação das circunstâncias e a confiança em Deus em relação ao alimento e à vestimenta. Paulo pregou que muitos falsos mestres hoje rejeitam, tendo sustento, abre aspas, tendo sustento e com que nós vestir, estejamos contentes, fecha aspas. Esse texto se encontra em 1 Timóteo 6,8. O que isso quer dizer? Quando a gente lê esses dois textos, que é Mateus 6, 25, 26 e 1 Timóteo 6,8, dá a entender que Deus só vai dar pra gente vestimenta e algo de valor. Mas Deus não é só valor. Como eu posso explicar? Deus dá coisas que não têm valor. Pode ser aquele momento com a família que você tanto queria. Pode ser aquele momento com uma pessoa uma pessoa que te ajuda. São coisas que não têm valor e que não tem como pagar. Que tem naquele momento e que não tem como pagar porque é só aquele momento. Não importa quanto dinheiro você tenha. Você não consegue comprar a felicidade. Você não consegue comprar aquele momento que você teve naquela sua vida de novo. Porque uma hora tudo passa, infelizmente. Tudo tem que passar uma vez e tudo tem que ir. As aves não têm carros, casas, eletrodomésticos, telefones celulares e computadores, mas vivem contentes sem nem compreender a bondade do seu Criador. Nós, como seres inteligentes e espirituais, devemos aprender dos pássaros. É exatamente isso. Já pararam para pensar o quão rápido a tecnologia está se avançando? Já estão criando um telefone que tem internet em Marte. Cada robôs que andam e conseguem falar com a gente. O próprio telefone, que você dá uma frase simples, tipo, ok, Google, e ele já te responde. Até ativou o meu aqui. Aqui estão alguns
Você nem precisa mais, não tem botões mais no telefone. É tudo tela. E pra pensar quando foi a última vez que você teve um telefone de botão. Foi pouco tempo, mais ou menos, eu não sei. Mas é pra você ver o quão rápido a tecnologia tá se avançando. E o problema é bom pra gente, sim, claro, com certeza. É muito bom a tecnologia avançar pra ajudar a gente. Mas olha as aves, olha os animais em total, não é só as aves. Eles não têm carro, eles não têm casa, com parede, teto, tijolos, essas coisas. Eles não têm eletrodomésticos, não têm telefone, celular, internet, não tem nada disso que a gente tem. Mas eles são felizes mesmo sem saber do criador deles. E a gente que sabe do criador, a gente só fica feliz quando a gente tem aquilo que a gente quer, em coisas que têm valor. É uma coisa que é muito triste que até eu faço, é que às vezes eu acordo e esqueço de agradecer de ter acordado vivo. É uma coisa simples, parece até bobeira. Mas já parou pra pensar quantas pessoas morreram enquanto estavam dormindo? Nessa noite de sono rápida que você teve, que passou pra você em 1 segundo, estalar de dedos. Foram mais ou menos 8 horas de sono. Já pra pensar em quantas pessoas morreram e não puderam acordar vivas? É uma coisa que até eu, vou ser sincero com vocês, é uma coisa que até eu esqueço de agradecer. O alimento, por exemplo. Nós agradecemos com uma fartura ou com um alimento, não sei como é a sua condição, mas todos nós temos alimento dentro de casa. E tem gente, e os animais, eles não podem, tipo, num Bob's, num Subway, eles não têm isso. É na marra, na caça, sobrevivência. Mas mesmo assim eles são felizes. Mesmo assim eles são felizes. Jesus nos valoriza e Ele quer nos salvar. Em outra ocasião, o Senhor friscou o nosso valor eterno. Ele orientou seus discípulos com essas palavras: Digo-vos, pois, amigos meus, não temais o que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder de lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se devem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Lucas 12, 4-9. O que esse texto diz? Ele diz que, independente de tudo, Deus nos ama. Sim, é uma coisa que eu estou falando desde o começo aqui. E o que vocês puderam perceber no final é que ele fala que quem me negar na presença dos homens será negado na presença dos anjos de Deus celestial. E quem me aceitar diante dos homens, será aceito por mim diante de Deus e diante dos anjos. E eu vou contar uma situação um pouco engraçada, que esses dias eu fui na rua. Eu saí de casa na pandemia. De máscara. E eu vi um homem. Ele estava gritando vários versos da Bíblia na rua. E uma pessoa, que eu não vou falar quem é, falou assim: nossa, essa gente é doida. E eu concordei com essa pessoa. Quando eu cheguei em casa, eu parei pra pensar o seguinte: eu tenho meu canalzinho no YouTube. Eu e a Laura, a gente tem nosso canal Papo Cristão. A gente não sabe quantas pessoas, a gente não sabe quem exatamente está assistindo. Nosso canal tá aqui pro mundo inteiro. Sim, mas estamos falando com uma câmera. Não estamos falando diretamente com pessoas. A gente está falando com uma câmera que está transmitindo a mensagem para outras pessoas. O que aquele cara fez, eu não teria coragem de fazer. Mas eu fico pensando o seguinte: será que eu teria coragem? Porque eu já passei muita vergonha na minha vida, vou ser sincero com vocês. E tem algumas vergonhas que eu teria coragem de passar de novo. Só que todas as vergonhas da minha vida que eu passei por causa de Cristo, eu não teria coragem de fazer de novo. E é uma hipocrisia muito grande. Porque eu fico pensando,
mano, eu faria aquela vergonha de novo, mas eu não teria coragem de abordar uma pessoa pra falar sobre Jesus. É nesse nível. E é uma coisa que fica catucando na minha cabeça de verdade, porque há uma hipocrisia muito grande na minha cabeça. E ainda mais que na minha idade é muito difícil entender o que a gente quer, o que a gente sente, ainda mais que o coração é enganoso. E é bem difícil entender. A vida, ela, sincero com você, ela é igual um sopro, ela passa rápido. Você pode estar aqui agora e ter um ataque cardíaco e acabar ali mesmo. A gente não sabe quantos dias, quantas semanas, quantas horas, a gente não sabe quanto tempo falta para Jesus voltar ou quanto tempo falta para o nosso tempo acabar. E o triste é que a gente age como se a gente soubesse quando ia morrer. É uma coisa que eu fico triste porque até eu faço isso. Eu posso morrer daqui 5 minutos. Sim, eu posso. Com ataque cardíaco, alguma coisa acontecer. E eu tô preparado para isso? Não. É igual uma coisa que sempre perguntam no desbravador, que é, se você morresse agora, você ia pro céu? Infelizmente a resposta é não, porque é triste a situação, sabe? Porque a gente não tá preparado. É igual o que tá escrito na Bíblia, na Bíblia não, perdão, no Desbravadores, o hino, ir aonde Deus mandar. Tá na lei, se eu não me engano. Na lei ou no voto. E ir aonde Deus mandar. Deus já me mandou em tanto lugar que eu não fui. Que eu fico triste, porque era pra eu ter ido e eu não fui. Eu não sei o que ia acontecer lá, eu não sei o que eu ia fazer. Porque às vezes eu tenho uns sonhos que são coisas loucas que passam pela minha cabeça, de eu conseguir curar uma pessoa cega. É coisa incrível que passa na minha cabeça, mas também são loucuras. Só que eu fico pensando, mas eu nunca fiz o que Deus mandou. Se Deus mandar agora eu sair daqui para outra cidade, será que eu ia? Não. É triste, porque eu não faria isso. Muitos de nós, a gente é cristão de fala, mas quando Cristo fala assim, eu tenho esse plano para você. Uma coisa que eu faço, e muita gente faz também, a primeira coisa é falar por quê e não dá. Porque sempre a gente está lendo na Bíblia, sempre estão falando que Deus vai providenciar tudo pra gente. Só que a gente acha sem acreditar nisso. O nosso jeito de agir, infelizmente, é esse. A gente sempre fala, onde Deus mandar, eu vou. Só que a primeira coisa que eu falo, a gente faz igual a Laura. Ela me chamou pra vir pra esse canal aqui. A primeira coisa que eu falei foi, eu não tenho capacidade. Eu não sei falar com uma câmera, eu não tenho capacidade de edição. Foi a primeira coisa que eu falei. E é o que eu digo. A gente sempre tá falando, Deus vai providenciar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Mas a gente não acredita. A gente mesmo que tá falando, a gente não acredita. Eu tô aqui falando com vocês, né? Tecnicamente. E não parece, mas eu tô morrendo de vergonha. Eu tô aqui todo nervoso. Mas eu tô tentando. Eu tô indo, eu tô falando. Parece coisa boba eu estar falando com vocês, mas para mim é um desafio. Um desafio que para mim tem que ser vencido. Porque eu quero não só ajudar no canal editando, eu quero ajudar também falando assim como eu tô fazendo com vocês. Mas o mesmo Deus que vê cada passarinho e sabe das suas circunstâncias, também vê as pessoas que sofrem no serviço a Ele. Isso é um texto que quando eu li, tocou na ferida. Porque as pessoas que têm ansiedade e depressão, eu não entendo nada, eu não entendo sobre esse assunto. Mas assim como está escrito aqui, Deus ele sabe até o que o passarinho sabe, o que ele precisa. Então, se ele sabe de um passarinho, por que não vai saber de você? Que lá no princípio de tudo, ele falou, seja feita a vossa imagem, a nossa imagem. E ele também disse, ele falou que toda a criação era bom, mas a gente era muito bom. Nem para os animais ele falou que era muito bom, era tudo bom. E a gente era muito bom.
Então, ou seja, a gente é tecnicamente acima dos animais. Ele se preocupa do mesmo tanto que ele se preocupa com um bichinho pequenininho lá na grama, ele se preocupa com a gente. É um amor que é difícil explicar e é difícil compreender. Mas ele nos ama acima de muita coisa. Ele deu o próprio filho dele para morrer por nós. Que às vezes eu quase choro de saber, porque bate na minha cabeça assim: mano, Jesus morreu numa cruz. Muitas chibatadas, crucificado numa cruz. E às vezes eu tô usando o computador, assistindo os meus vídeos, ou até jogando alguns jogos e bate isso na minha cabeça. Aí eu falo assim, mano, por que isso agora? Aí vem um filme que eu assisti, né, que era exatamente sobre isso, que vem as imagens na minha cabeça. Aí eu falo assim, ele sofreu tanto e eu tô aqui sem fazer nada. Tem tantos países que os cristãos estão sofrendo, estão literalmente morrendo para espalhar a mensagem, enquanto eu tô aqui no Brasil, onde tenho minha liberdade de expressão e não tô fazendo nada. Então é por isso que eu tô aqui lutando com o meu medo para falar com vocês. Porque o erro, o medo e o problema é do inimigo. A solução é Cristo. O nosso propósito é lutar. E é isso que eu tô tentando fazer aqui agora. Mas sem desviar muito do foco, o principal que eu quero falar. Como eu falei no começo, eu não sei quanto é que vale um pardal. Mas para Deus, a gente vale mais do que muitos e muitos pardais. Um dia de trabalho, antigamente, eram 40 pardais que dava para comprar. Então, tenta fazer a conta comigo. Imagina milhares de pardais, muitas aves. Deus está cuidando delas, está intercedendo por elas. Agora, esse tanto de milhares de pardais junta todo o amor que ele teve por eles. Agora bota todo esse amor em uma única pessoa. É exatamente essa é a essência desse texto. Que a gente vale mais do que milhares e milhares de pardais. Mas qual é o valor de um pardal? Eu também não sei o preço de um pardal. Mas quando fala valor, não é um valor monetário. É um valor em amor. O tanto que ele ama a gente. Então, ele ama a gente mais do que milhares de pardais. Fala muitos, não milhares, mas eu acredito que sejam milhares de pardais. E é isso, porque Deus, ele não é cheio de amor, ele é o próprio amor. Então, eu queria terminar esse texto com o que está escrito aqui no finalzinho. Não despreze, desvalorize ou desperdice a sua vida, pois você vale muito mais do que um passarinho. Feito por Dennis Allen. Deixar os créditos. E, olha, eu não sei a sua dificuldade, eu não sei pelo que você passa. De verdade, eu não sei de nada sobre a sua vida. Mas Deus, ele tá intercedendo por você. Ele pode tirar essa dor de você. Ele pode. Ele está esperando você ir até ele. Ele não quer que você suba uma escadaria. Escadaria, é. Ele não quer que você suba uma escadaria para ele tirar essa dor de você. Ele só quer que você dê o primeiro passo, o primeiro degrau. E só nesse primeiro degrau já vai te dar força pro segundo, terceiro, quarto. É por isso que eu quero deixar para vocês se Deus falar para vocês, aceite e faça, porque o lucro, não monetário, mas espiritual é muito grande. Onde Deus mandar, vá, porque Ele te ama muito, e de muito mesmo. E Ele vai fazer de tudo, para te mostrar que Ele te ama. Mesmo que não precise, Ele vai mostrar para você que Ele te ama. Ele vai fazer de tudo, porque Ele realmente te ama. Então eu quero terminar esse texto, esse vídeo falando isso. Como eu falei, eu não sei pelo que você passa, mas a cura pelo que você passa é Jesus, é Cristo. Então, olha, eu não sei o que falar mais. Não importa. Ele é o único remédio. Tá alegre? Tá triste? Jesus. Tá com dificuldade? Jesus. Tá alegre? Jesus também. Porque Deus, ele não é 190 para você ligar só em emergência.
Ele é um amigo que você tem que conversar com todo dia. É uma amizade que tem que ser fortalecida todo dia. É igual uma coisa que eu faço, que sem querer eu fico fazendo, quando eu deito na minha cama e começo a conversar com Deus, eu fico imaginando uma conversa de WhatsApp. Por mensagem mesmo. É uma loucura? É. Mas é assim que eu imagino a minha conversa com Deus. Não sei porquê, mas é isso. Pode ser coisa boba, mas se você fortalecer um cadinho sua amizade com Deus todo dia, quando chegar no final da sua caminhada, você vai ver que valeu a pena. A vergonha, aquela loucura que eu falei que era o senhorzinho na rua, eu não sei como vai ser o final dele, eu não sei o que Deus está fazendo para ele fazer aquilo, eu não sei qual é o motivo, eu não sei. Mas a questão é, você, nós dois, a gente teria coragem de sair na rua para falar de Jesus?